Olá pessoal, semana 2, nono ano, PET 7. Nós começamos aí com texto narrativo, memórias, e leia o texto com bastante atenção. Sempre a professora falando isso, leia o texto com bastante atenção, mas os textos são as bases, né? Eles que nos direcionam as perguntas. Então, se não tem texto, a gente fica meio perdido. Questão 2, responda as questões a seguir. O narrador recorda um fato engraçado de sua infância. A avó dizer aos amigos que ele tinha voltado de ateu do Rio de Janeiro, né? E no caso, voltar de ateu. Observe essa preposição que a avó dele empregou. O que se espera que a avó dissesse na ocasião? O que a gente esperava que ela falasse? Não esse termo, obviamente. Então, letra B. O narrador compara a forma voltar de ateu à expressão fantasiado de palhaço no carnaval. Que sentido diferente ganha a frase da avó com o emprego da preposição? Quando fala preposição é o de, tá? Voltar de ateu. Então dá a impressão que ateu seria uma cidade, que quem volta, volta de algum lugar. Mas não é nesse sentido. Então por isso que a gente vai ver regência verbal logo abaixo para entender. Então, nós vamos ver o que é preposição. Preposição é uma classe gramatical invariável, ou seja, esperar o caminhão passar. Tá dando para ouvir? Espero que sim. Esperar o caminhão passar, pessoal. O carro de som. Então, vamos lá. O que é uma preposição? Preposição é uma classe gramatical invariável, que ela não se flexiona no singular, plural, não se flexiona masculino e feminino, ela vai continuar sempre a mesma. E que a função dela é unir palavras de mesmo sentido ali dentro da oração, dentro da frase. Ela une palavras. Então ela funciona como um conectivo, um elo, né? Você vai observar qual o sentido que ela ganhou ali. Portanto, a frase minha avó entendi de regências verbais. O que é regência verbal? É um conteúdo específico da língua portuguesa, diga-se de passagem, bem importante e complexo. E são os termos que regem os verbos, que auxiliam os verbos ali no seu complemento da frase. Então, a minha avó entendia de regências verbais. Ele fala isso, o narrador fala isso de modo sério ou de modo irônico? Observe que ela não soube empregar, não soube não. O tipo dela de linguagem, né? Então, está sendo irônico ou está sendo sério? A avó, será que empregou certinho a preposição ali? Não, né? Mas é um contexto e temos que respeitar. Letra C. Na frase, aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. O narrador empregou o verbo brincar como transitivo indireto, regendo a preposição de. Que outra preposição esse verbo pode reger? Justifique sua resposta. Então, olha aqui, aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Então, quando ele colocou brincar de, ele colocou a preposição aí, regendo o verbo. Mas poderia ser outro, não poderia? Por exemplo, poderia falar assim, aprendi a brincar nessas férias com palavras mais do que trabalhar sobre elas, né? Então, você vai fazer E eu vou explicar um pouquinho para vocês depois sobre os verbos transitivos direto e indireto que tem no quadro, tá? Letra D. Na frase, por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Esse por aí no início da frase, né, é bem desnecessário. Não havia necessidade. O narrador poderia ter dispensado a preposição por? Poderia sim. Entretanto, que sentido essa preposição acrescenta ao enunciado no contexto? Será que ele não quis imitar o que a avó estava falando? Que você observa que ela empregou várias preposições ali que não cabia dentro do contexto da frase, né? Mas vamos ver o que você vai responder a essa questão aí, essa questão. Letra E. Na frase cantada pelo vaqueiro, ai morena, não me escreve, que eu nem sei a ler. Então, nem sei a ler. O verbo saber, ele não pede a preposição a, né? Não sei ler, que seria o correto, né? Então, por que o narrador, aí não tem o que, o narrador estranha o emprego da preposição a? Né?
Ainda na letra I, levante hipóteses. Por que na visão do narrador a preposição a aumenta a solidão do vaqueiro? Será que ele queria falar igual a avó? Ele estava sozinho ali, queria... Vamos ver. Leia. Aí você vai responder essa questão. Na questão 3, nós vamos falar sobre regência verbal, explicando um pouco melhor. Após ler as informações a respeito da sintaxe de regência, os termos que complementam o verbo aí, que acompanham, enumere em seu caderno pelo menos 3 situações do cotidiano em que essas regras são desobedecidas. Eu vou dar um exemplo de aí depois você pode olhar no quadro, que esse quadro vai ajudar você a responder essa questão 3. Vamos pegar um exemplo. Situação de cotidiano, a gente fala assim, eu assisti o filme. Então, o verbo assistir, nesse sentido, porque ela pode apresentar mais de uma regência, uma forma de regência. Depois você vai ver o verbo assistir, ele é no sentido de dar assistência, no sentido de morar e no sentido de estar presente. Então, vamos pegar no sentido de estar presente, né, de presenciar. Eu assisti o filme. Nesse sentido, você vai assistir a quem? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, você assistiu ao filme. Seria obrigatório o uso dessa preposição ao. Então, você colocaria uma situação do cotidiano em que as regras são desobedecidas. Aí, depois você lendo esse quadro, você vai encontrar vários outros exemplos. Tá bom? Então, o que é regência verbal? É a relação de dependência entre os verbos e os termos que seguem a eles. Complemento, né, completa o seu sentido. E os verbos são os termos regentes. E os complementos, os objetos direto e indireto, os adjuntos adverbiais, são os termos regidos, eles complementam o verbo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou explicar um pouquinho sobre objeto, sobre verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Para facilitar um pouco, porque de repente o aluno fala, nossa, esse conteúdo ele é extenso, você tem que saber um pouco, bem conhecer as classes gramaticais, para depois você partir para análise sintática, mas vou tentar ajudá-los a compreender um pouco, tá bom? Vamos lá. Nós temos, para você saber se o verbo é transitivo direto ou indireto, você precisa conhecer as preposições. Por isso que eu falo que é importante você seguir, prestar atenção em cada definição, em cada conceito, entender, para você lá na frente não ficar perdido. Então, se você conhece, acho que são 18, não sei se faltou alguma aqui, mas são 18 preposições. Então, você vai ver o a, ante, até, após, aí você vai ler. Identificou, opa, essa palavra é uma preposição, tudo bem. Então, você vai entender um pouco melhor lá na frente. Vamos analisar o que é um verbo transitivo. Aí o aluno fala assim, professora, mas eu não sei nem o que é verbo. Verbo, lá no início, nos anos iniciais, a gente já começa a ver. Então, é claro que gradativamente a gente vai, né, aumentando o conhecimento. Esse é o objetivo. Então, verbo é a classe gramatical. Aí você vai aqui, indicação, estado, fenômeno da natureza. E aí vem, né, uma matéria bem extensa, um conteúdo extenso. Aí você entendeu o que é verbo, você identifica o verbo na frase. Identificou o verbo na frase? Sim, professor, identifiquei. Então, você já deu um passo. Vamos analisar o que é um verbo transitivo. O verbo transitivo, ele é um verbo que ele precisa de um complemento. E o complemento que a gente dá a esse verbo é chamado de objeto. Então, vamos lá. O verbo transitivo, ele precisa de complemento e o complemento é objeto. Professor, ainda não entendi. Vamos depois, conforme a gente vai dando exemplo, vocês vão entender melhor. Ele classifica-se em verbo transitivo direto, em verbo transitivo indireto, ou ele é bitransitivo, ou seja, pode ser os dois, transitivo direto e indireto, na mesma frase. Então, o que é um verbo transitivo direto? Eu sei que o verbo precisou de um complemento, então ele está ligado ao verbo sem uma preposição. Depois do verbo não vem uma preposição. Se você conhece quais são as preposições, você identifica. Qual que é a diferença do transitivo indireto? O transitivo indireto é ligado ao verbo por meio de uma preposição. Você já sabe quais são, você fala, opa, tem aqui um complemento ligado por preposição.
Aí eu vou dar um exemplo aqui. A Viviane comprou. Olha, se eu terminasse, se eu encerrasse essa frase aqui. Não tem sentido? Tem. Você vai perguntar o quê? Então você já observou que ele é transitivo, por quê? Porque eu não posso simplesmente colocar um ponto final aqui. A Viviane comprou. O que ela comprou? Um carro. Então você já descobriu que ele é um verbo, você já descobriu que ele é transitivo, porque ele não tem sentido quando eu tampei aqui, ó. Você viu que ele precisa de complemento. E se ele é um objeto, aqui nós temos um objeto, né? Então nós temos um objeto o que aqui? Nós temos um objeto direto. Se eu tenho um objeto direto, por quê? Porque o um não é preposição, então eu tenho um verbo transitivo direto. Observando do outro lado, você vai ver que tem uma preposição. A Viviane gosta. Se eu colocar o final da frase, tem sentido completo o verbo? Não tem. Porque se eu gosto de alguém ou de alguma coisa. Então, eu já vi que ele é um verbo, eu já vi que ele é transitivo, porque ele precisa de um complemento, e vi que tem uma preposição, que o verbo gostar, a regência do verbo gostar, vem seguido da preposição de. Então, se eu gosto de alguém, eu gosto de alguma coisa, eu gosto de comer, eu gosto de dormir, eu gosto de brincar, entendeu? Aí eu tenho o complemento ligado por preposição, que é um objeto indireto. Então o verbo é transitivo indireto. O Dona, e quando ele é bitransitivo? É quando ele faz as duas, né? Tem as duas partes na mesma frase. A Viviane comprou. O que ela comprou? Então você viu que não tem sentido. Verbo transitivo. O que tem aqui? Uma casa. O uma não é preposição. Então, objeto é direto. Para quem? Observe que eu fiz uma outra pergunta, ligado por preposição. Para a sua mãe. Então, temos aqui um verbo transitivo direto e temos um verbo, se o objeto é direto, o verbo é transitivo direto. Se ele é objeto direto, indireto também. E o que é um verbo transitivo agora, Dona? Então, eu pego aqui, ó, e falo assim, ele não precisa de complemento. Observa, a casa caiu. Tá vendo? Caiu. Eu pude colocar um ponto final. E ele não precisou de complemento nenhum aqui na frente. Então, o verbo intransitivo ele não tem objeto, porque não tem complemento, não precisa. A frase tem sentido completo. Espero ter ajudado um pouco, só para você entender melhor sobre o que é verbo transitivo direto, o que é transitivo indireto, e a regência. O que é a regência? Você vai analisar o verbo e vai ver se depois do verbo ele está pedindo uma preposição ou não. Porque é importante você saber. Você assistiu ao filme e não o filme. E muitos outros itens que você vai olhar na tabela. Depois eu aprofundar melhor esse assunto. Com um tempo maior, né? Se eu tivesse, eu explicaria bem mais e com mais calma e mais exemplos. Vamos seguir a apostila então, para não confundir a cabeça. E observe aí os verbos, suas regências. E junto com a regência, nós temos a crase. A crase é um assunto assim que muita gente tem dúvida na hora de colocar o sinal, o acento grave. Porque nós temos acento agudo, acento circunflexo. A crase é um sinal gráfico. Né? Então, o que é crase? Crase vem do grego e significa mistura, fusão. Então, o aluno fala assim, nossa, Dona, essa matéria é muito complexa, muito difícil. Pode até ser, mas quando você aprofunda, você começa a entender melhor. Então, eu falo assim, ó, o que é a crase? É a fusão do artigo com a preposição. O que eu falo? O que nós acabamos de ver? Regência. Vamos a. Se eu vou a algum lugar. Então, vamos à loja, vamos ao mercado, vamos... Então, exige, né, que você coloque aí a preposição. Ao também é uma preposição, combinação, o a mais o o. Então, se você fala assim, vamos a, você usou a preposição obrigatoriamente, que é os casos de regência que estão nos quadros lá acima. E eu falo, a loja, eu tenho o artigo. Loja é uma palavra feminina, a palavra feminina vai pedir o artigo. Qual artigo? A. Se for no plural, as. Então, eu pego vamos a mais a loja, vamos transformar em apenas um a com acento grave. Esse acento é viradinho para a esquerda.
Eu ponho crase em qualquer, né? Ah, não, não é, tem a regra. Na língua portuguesa é bem específica, na gramática normativa, os casos que se usa a crase. Então, se você não dominar um pouquinho, não conhecer sobre regência, você vai ter mais dificuldade ainda para entender o que é crase. Mas nada que não possa ser aprendido e compreendido. Eu também demorei bastante quando eu era estudante para entender. Número 1. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Isso é uma regra. Palavras masculinas não colocam crase. Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indiquem horas. Sim, expressões que indiquem horas, mas toda regra é exceção. Se você for analisar, você fala assim, o atendimento será das 7 às 19 horas. Ocorreu a crase. Se eu usar o de, já não vai ocorrer a crase. Então, tem aí, se você analisar, aprofundar, você vai ver aí as regras direitinho, que aqui não está citando tudo. Antes de locuções adverbiais femininas que expressem ideia de lugar, de modo, de tempo. Então, eu falo assim, a moda, né? As pressas. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina, exceto quando fala a moda de. Né? Vou fazer um macarrão a moda João. A João. Então, esse a moda está implícito, né? Então, você vai colocar a crase. Existem situações em que o emprego do acento indicador de crase é opcional, sinos, pronomes possessivos, por exemplo. E aí, se você aprofundar, existem regrinhas e macetes que ajudam bastante. Por exemplo, vou explicar um pouquinho para vocês. Eu sou de Campo do Meio, não moro aqui em Alfenas, e eu disse assim, eu vou a Alfenas. Eu fiquei assim. Aí você fica assim, nossa, tem crase ou não tem? Regra básica. Você volta da Alfenas ou você volta de Alfenas? Se você volta da, crase a. Se você volta de, crase para quê? Então, se eu falar, eu volto de Alfenas, então eu vou a Alfenas, não vai ter crase, porque eu volto de. Certinho? Agora, se eu falar assim, eu vou à Bahia. Eu volto da Bahia, eu não volto de Bahia. Então, se eu volto da, crase a. Então, quando eu vou à Bahia, eu coloco a crase. Espero ter ajudado um pouquinho, tá? Então, a regência verbal, regência em geral e crase tem tudo a ver, tá? Há também a regência nominal, que é a relação entre os nomes, quem são os nomes substantivos, adjetivos e até advérbios, né? E essa relação é estabelecida por meio de preposições. Aí você vai observar lá os exemplos. O bacharel em direito pode ser defensor público e não o bacharel de direito. Então, substituir aí o de e o em. Porque o em é conjunção, né? Tem horror às baratas, tem horror de baratas. Observe que foi substituído o as por de. E assim por diante. Então, é um assunto difícil, é complexo, mas é possível aprender, tá bom? Eu espero não ter confundido tanto a sua cabeça, mas com um tempo maior eu explico melhor, tá bom? Tchau, até a próxima semana.